Decretada a morte cerebral do cinegrafista da Band, Santiago Andrade, atingido por um artefato explosivo durante uma manifestação na semana passada no Rio de Janeiro. Em tempo de economia, Sanasa de Campinas recebe quase 300 denúncias de desperdício de água na cidade. E ainda as notícias do futebol. Ponte Preta vence o São Paulo por 2-1 no Majestoso e entra de vez na briga pela classificação no Campeonato Paulista. Essa foi a terceira vitória do técnico Vadão em 3 jogos. Agora no Band Cidade. Boa noite. Começamos o Band Cidade com uma notícia triste. Foi confirmada hoje a morte cerebral do cinegrafista do Grupo Bandeirantes, Santiago Andrade. Ele foi atingido na cabeça por um artefato explosivo na semana passada, quando fazia a cobertura de uma manifestação no Rio de Janeiro. Santiago Andrade foi ferido na última quinta-feira quando registrava um protesto contra o aumento da passagem de ônibus na Central do Brasil, no Rio de Janeiro. A imagem do momento em que o artefato explosivo atinge o cinegrafista da Band correu o mundo. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, onde passou por cirurgia e respirava com a ajuda de aparelhos. Na explosão, Santiago teve um afundamento no crânio e perdeu parte da orelha esquerda. O profissional tinha 49 anos e se destacou no jornalismo, fazendo coberturas de eventos esportivos e sobre a guerra contra o tráfico de drogas nos morros cariocas. Ganhou 2 prêmios e participou de treinamentos para enfrentar situações de conflito, como a vivida na semana passada. No sábado, o tatuador Fábio Raposo admitiu ter entregado o rojão ao criminoso que atingiu a cabeça do cinegrafista da Band e afirmou que não conhecia o autor do disparo, mas no dia seguinte foi preso e voltou atrás, aceitando a delação premiada. O advogado de Raposo informou que sabe o nome de quem teria arremessado o artefato e vai comunicar à polícia. A família de Santiago decidiu doar os órgãos do repórter cinematográfico. A Band Campinas se solidariza com a família do cinegrafista Santiago Andrade. E uma casa foi assaltada hoje de manhã em Campinas. Os bandidos conseguiram fugir, mas esqueceram a arma do crime na residência da vítima. A arma é a única pista deixada pelos bandidos. O revólver calibre 38 foi deixado na casa da vítima logo depois do assalto. Por medo de represália, a vítima não quis gravar entrevista. Na delegacia, contou que 3 homens foram até a casa dela e a chamaram pelo nome completo no portão. Os ladrões vestiam uniformes de uma empresa de entrega de mercadoria. Chegaram no local com uma Fiorino branca. Anunciaram que iriam fazer uma entrega na residência. A empregada deixou que os indivíduos adentrassem o local. No momento em que o terceiro homem adentrou armado, já informando o roubo. Os bandidos carregavam uma caixa falsa, cheia de pedras, e não tiveram dificuldade em entrar na casa. De lá levaram um computador, um videogame e dinheiro. Renderam a vítima lá enquanto os 2 dos indivíduos ficavam com a vítima. O terceiro homem vasculhou a casa. No momento em que ele vasculhava a casa, ele esqueceu a arma no local. Segundo a polícia, os assaltantes fugiram em um carro branco. A pressa foi tanta que deixaram um revólver utilizado na ação em cima da cama. A arma foi apreendida e deve passar por perícia. E foi enterrado ontem à tarde em Campinas o policial militar Daniel de Souza, morto no sábado. Ele foi executado com pelo menos 8 tiros em frente à casa onde morava no Jardim Xangai. Este é o 2º caso em Campinas envolvendo a morte de um PM. A Polícia Civil investiga se o crime pode ter relação com as chacinas registradas no mês passado na cidade, quando 12 pessoas morreram e 2 ficaram feridas. O velório foi marcado pela presença de familiares e moradores do bairro Xangai, onde o PM morava. Abalados, os colegas de corporação falaram pouco, mas disseram que o PM era querido por todos e não tinha inimigos. A morte de Daniel entra numa estatística que preocupa a polícia. De outubro do ano passado para cá, foram 4 policiais militares assassinados em Campinas. O setor de homicídios da Delegacia Seccional investiga o caso, mas para a Associação de Policiais Militares, o crime já teria uma motivação. Nós acreditamos que seja uma contrarresposta, né, devido aos boatos, mesmo sem estarem conclusos, de que
tem policiais envolvidos naquela chacina. Enfim, nós temos certeza que sim, que isso foi uma represária. Daniel morreu aos 45 anos. De folga na tarde de sábado, o PM saía de casa quando foi surpreendido por 2 homens que estavam em um carro e começaram a atirar. Não houve tempo para reação. O policial levou pelo menos 8 tiros, foi socorrido, mas não sobreviveu. Diante de tanta violência, para amigos e familiares fica a lembrança de um bom policial. O meu pai é uma pessoa querida por todos, onde ele passava só arrumava amizade, pessoas boas, procurava levar alegria para todo mundo. Era sempre bem visto na corporação onde trabalhava dignamente, tanto que ele está sendo enterrado fardado, que era a opção dele, que era o amor dele era o trabalho. O que chama a atenção na morte desse fim de semana e nos assassinatos dos outros PMs é que todos aconteceram na mesma região, a do Ouro Verde, local onde ocorreram as chacinas do mês passado. Para a associação, falta segurança para os policiais e um controle mais efetivo sobre as ações criminosas que têm crescido na cidade. Mesmo entre os PMs, a sensação de insegurança é grande. A morte de Daniel soou como um aviso, uma retaliação às investigações da polícia. A sensação de medo por parte dos familiares, porque se quem dá segurança está sendo alvo, imagine a população civil. No próximo bloco, Sanasa de Campinas recebe quase 300 denúncias de desperdício de água na cidade. A multa para os reincidentes vai ser de 3 vezes o valor da última conta. Voltamos já!